Eu acho que que havia uma relação um pouco se quisermos, bipolar entre aquilo que era a comunicação social e a política, e surgiu um terceiro elemento na sala. Começa a ser hábito aparecerem terceiros elementos na sala, foram as redes sociais. As redes sociais, o que é que fizeram? Fizeram com que cada um de nós tenha a possibilidade, de alguma maneira, de se substituir ao jornalismo, pegando muitas vezes em factos para os quais nós não estamos preparados para analisar, coisas muitas vezes soltas, e transformá-lo, então, tentar transformá-lo numa notícia. O que é que isso tem feito? Tem feito com que, para quem desempenha cargos políticos, tenha que estar numa situação mais defensiva, muitas vezes, até porque, ao mesmo tempo, as redes sociais exigiram dos políticos uma outra coisa, que é, e já nem é o politicamente correto, é a reta pronúncia. Quando nós nos lembramos coisas que o Sr. Dr. Mário Soares apenas, por exemplo, dizia, hoje, se alguém no mundo da política portuguesa disser essas coisas, é imediatamente castigado e quase torturado. Quase cancelado, como se costuma dizer. Claro, cancelado, exatamente. E, portanto, essa reta pronúncia acaba por retirar aos políticos, aos atores políticos, a sua espontaneidade, que é uma coisa que eu acho que os políticos, por norma, devem ter, e também o princípio da franqueza. Hoje em dia, eu, antes de dizer alguma coisa, até assim aqui, tenho que ter quase como um filtro que anteriormente funcionava de maneira diferente. Anteriormente era o bom senso e agora é o filtro. A democracia está sempre é de uma enorme fragilidade e está sempre em perigo. E se nós não a tratarmos como ela estando em perigo, ela objetivamente vai morrer. Se nós olharmos, e aliás há tempos o Le Monde trazia um artigo sobre isso, eles estiveram a analisar muito alguns países que já foram democráticos e que deixaram de ser, e há um retrocesso na democracia. Houve uma altura em que nós acreditávamos que a República Popular da China iria ser uma democracia. É uma democracia popular, que não é o nosso entendimento de democracia. A Rússia no fundo, funciona em princípio, se nós olharmos à Constituição russa, tiverem eleições, é uma democracia, mas hoje em dia nós temos dúvidas que seja. A história do jornalismo é essa história da coragem. Eu acho é que vocês hoje têm ainda a ter mais coragem. E essa mais coragem tem a ver com aquilo que o Rui Moreira aqui dizia, falava das redes sociais. Eu penso que é a tecnologia. Eu estava a ouvir o Carlos Filhais e o Reginaldo. Eu sou um tecno-optimista. A vida que hoje temos devido à tecnologia é muito melhor. A esperança de vida das pessoas é muito melhor hoje do que era há 100 anos. E isso foi a tecnologia, foi o mundo da ciência que nos trouxe. Mas a tecnologia está a matar a democracia. E ela está a matar a democracia e o jornalismo está a sofrer por isso, porque a tecnologia, de facto, está a destruir as instituições físicas. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, qualquer cidadão pensa que, de certa forma, pode ser jornalista, que pode ser presidente da Câmara ou que pode ser o que quiser, devido a essa transformação digital. E então, se nós o envolvermos na transparência do que é o nosso trabalho, o cidadão, de facto, vai perceber o que nós fazemos. O futuro do jornalismo é cada vez mais importante, porque desse futuro depende a democracia. Ou seja, se nós não apostarmos no futuro do jornalismo, se nós não criarmos oportunidades para o jornalismo, se os Estados, as autarquias, todos não nos envolvermos nesse futuro, então não há democracia. E reparem, nos Estados Unidos fizeram um estudo muito interessante que era ver. Jornais locais começaram a desaparecer nos Estados Unidos. E conforme vão desaparecendo os jornais locais, a democracia vai sofrendo. Porque as pessoas já não sabem o que é que se passa na sua cidade. Nós dizemos, no nosso projeto jornalístico, que o verdadeiro patrão é o leitor e o espectador. Porquê? Um cidadão livre e inteligente desembolsar todos os dias 1,5 € ou 2 € do seu bolso para voluntariamente comprar o jornal, que é fruto do labor de dezenas, centenas de jornalistas, como o Correio da Manhã, para se informar, é uma forma, essa sim, de financiar a democracia. Cada um dos nossos leitores, cada um dos nossos espectadores está a defender a democracia ao consumir o nosso jornalismo livre. A nossa defesa do jornalismo livre é essencial para a democracia. Em primeiro lugar, é a defesa do emprego do jornalismo. O emprego, muito provavelmente, é uma das formas que o Estado tem de apoiar o jornalismo livre. Ao apoiar fórmulas de contratação, ao apoiar, digamos, diversas categorias de incentivos fiscais, a defesa do emprego é uma das barreiras fundamentais para a defesa do jornalismo em democracia. Em segundo lugar, um problema com que Portugal se confronta já hoje e que será cada vez mais grave
a dificuldade de fazermos chegar jornais a todo o país. Esse é um problema que a democracia enfrenta e que, esse sim, põe em causa a verdadeira coesão nacional. É muito urgente que o poder político encare essa dimensão da necessidade de fazer uma distribuição dos jornais a todo o território nacional. Porto, quando eu era miúdo, tinha 3 jornais diários. Tinha o Comércio do Porto, tinha o 1º de Janeiro e o Jornal Notícias. Em minha casa, felizmente, lia-se tudo. Nós vivíamos com os nossos avós e cada pessoa lia o seu jornal. Hoje estamos reduzidos a um e ele tem vivido ameaças e contratempos. Vamos lá ver. É evidente que o jornalismo está sempre sujeito a determinado tipo de pressões e de tensões. As tensões podem ser dos políticos, umas legítimas, porque é perfeitamente legítimo que eu pressione um jornalista da mesma maneira que o jornalista me pressiona a mim para lhe dar a informação. É legítimo. É outra coisa que é preciso marcar. É perfeitamente legítimo. Não há nada de ilegítimo em eu ligar à Tânia e dizer ao Tânia, a propósito daquela notícia que saiu sobre a pasteleira, olhe que falta, se calhar não percebeu isto ou aquilo. Por acaso nunca aconteceu, normalmente convergimos, mas podia acontecer. Mas isso nem sequer é pressão, não é? Primeira questão, isso é razoável. Agora, há outro tipo de pressão clara. Quer dizer, as senhoras e os senhores sabem o que é o mecenato de causas. São determinadas empresas que resolvem fazer determinados investimentos para defender determinadas causas, que podem ser mais ou menos lícitas ou mais ou menos legítimas. Nós corremos o risco, na medida em que os jornais e a comunicação social deixou de ter os seus rendimentos tradicionais, de que o mecenato de causa se aproveite do jornalismo. Exatamente. E, a meu ver, isso é mais perigoso do que os políticos, porque os políticos são mais escrutinados do que os mecenas das causas. O facto de uma Câmara dizer assim, eu agora vou publicar os meus editais e não tenho que lançar para isso um concurso público, eu vou lançar isso no Jornal da Terra, eu não acho que nós possamos acreditar que os jornalistas são influenciados por isso. Porque se forem influenciados por isso, também são influenciados por um almoço. Por um almoço ou por um jantar, ou por um relógio ou por outra coisa qualquer. É evidente que, para o Presidente da Câmara de Lisboa, ou para o Presidente da Câmara do Porto, este tema não é ainda um tema candente. E porquê? Porque as coisas que acontecem na cidade de Lisboa e na cidade do Porto têm relevância nacional. E, portanto, têm uma cobertura mediática que eu diria suficiente. Para o Presidente da Câmara do Fundão, que já teve lá um jornal magnífico, o Jornal do Fundão era um grande jornal da nossa democracia, a situação não é assim. O Fundão começa a ser só notícia, se cair lá um avião, se houver lá um assassinato em série, ou houver um incêndio, ou qualquer situação que retire a cidade do Fundão da normalidade. Esse problema é um problema que pesa enormemente sobre a democracia. Porquê? Porque depois as pessoas, o eleitor, vai julgar os seus políticos em função de quê? Não sabem o que é que eles estão a fazer. Claro. Ou porquê? Nós, na cidade do Porto, temos os nossos sites da Câmara, como Lisboa tem. A maior parte das pessoas não são info-excluídas e têm acesso a toda essa informação. Podem assistir online a uma reunião de Câmara ou uma reunião da Assembleia Municipal e podem saber o que é que se passa através do online. Mas era importante que as pessoas estivessem no papel, porque um jornal, o Correio da Manhã, ali naquele café, ali da esquina, está ali pousado para as pessoas que são info-excluídas e lê, e há 10, 15, 20 pessoas que vão ler aquilo no meu barbeiro. Eu vou a um barbeiro antigo, o senhor branco tem 85 anos, ele compra o jornal de manhã e toda a gente que lá vai está à espera e está a ler o jornal. E, portanto, eu acho que esse tipo de encontrar formas de haver publicidade institucional obrigatória e que essa pudesse ser adjudicada a jornais, não por critérios de concurso público normal, mas em concurso público com contratação pública excluída. De maneira, porque repare, se eu lançar um concurso público amanhã para anunciar qualquer coisa que é vital para a cidade do Porto, pode sair no Correio da Manhã, ou no JN, ou no Público. Mas também pode sair num desses jornais pode ser no Açoriano Oriental. E depois, isso servirá a alguma coisa. Portanto, também aqui era preciso ser outra lógica.